Então, tu não é que tu vai perguntar para mim e eu para ti. A gente vai Não, eu vou largar a te pergunta e perguntar, eu vou te responder. perguntando, mas a gente vai conversando. Quanto Eu, tempo tu tá na faculdade já? 10 anos. Ou seja, um terço da tua vida Faz bastante dentro da tempo que eu faculdade. tô lá. Se tirar do, tipo assim, do 0 até os 10, tá, criança e tal, tá iniciando a vida, né? A gente começa a vislumbrar a partir dos 12, 13, a gente começa a ver o mundo, projetar, pensar. Então quer dizer que se a gente vai considerar aí dos 10 para frente, tu tá 10 anos, tá metade da tua vida dentro da faculdade. Um pouquinho menos. Não, assim, 10 anos faz entre a graduação e o mestrado. Dessa, eu fiquei 2 anos fora. Oi, Já tá William, tudo gravando bem? faz tempo. E aí? Oi, tudo bem, Diana? Quanto tempo? A gente não Pois tava é, né? conversando Nunca faz mais veio 20 aqui em casa minutos gravar. já. Pois é, a gente tava conversando aqui de forma informal, mas aí agora vai ser sério. Então, né, a alternativa que a gente achou para poder gravar vídeos, cada um nas suas casas, o que não deixa de ser bom, porque a gente tá no confortinho. Mas hoje não tem ninguém incomodado com o meu quadro atrás, ó, o André, hoje não precisa tapar, porque é um quadro bem feminino, daí pode aparecer É. contigo. Hoje tu liberou, né? Antes o Ele André tá meio. escondeu Ele tá meio velho só. o Às vezes eu fico assim, ó. crepúsculo. Mas ainda assim Ó, aparece um vampiro lá atrás. gosto mais. Ah, sim, tô um pouco menor que o Andrei, né? Um pouquinho. Às vezes a cadeira também Tem é estranha. uma diferença. Tá, agora fazem 2 semanas já que eu não conversei com o Andrei na última live. Qual seriado vocês estão olhando agora? Juntos, tu tá falando? Ou separados? Pode ser separados e juntos também. Bom, juntos a gente olha Outlander. A gente tá olhando esse, Tá. que dá na Fox Premium. Que é uma série Uhum. muito boa que eu recomendo pra todo mundo. Porque os personagens são maravilhosos. Quem gosta de história, quem não gosta de história, não vai rolar. E o Andrei tava olhando uma na HBO, que é uma temporada só, é Outsider. Que é uma série de um bicho. E aí eu não quis Legal. olhar porque eu não curto essas coisas de terror e de espíritos e coisas, porque eu não durmo de noite. Ou tenho que dormir, tipo, cantando vários louvores. Daí, pra evitar isso, eu não olho. Dorme Mas, protegido, abençoado, Senhor. eu não. Deus Aí, pra conosco. acordar, fica tipo, ai, Deus, por favor, sai no banheiro, não deixe dar nenhum barulho, porque eu tô muito pressionada. Daí, não dá certo. Eu Não, também a olhei o gente poço. tá. Não, eu não olhei o post também, porque dizem, né, que eu deveria olhar, porque como assim uma militante de esquerda não olhou o post? Mas não olhei, porque também eu sou muito nojenta com coisa de comida. Aham, E aí eu até entendi, comecei a olhar, mas daí fiquei, tipo, meio impressionada com o negócio da comida, daí não quis olhar. Daí não rolou. entendi. Mas ainda vou me dedicar e vou olhar. E como é que é ser uma militante de esquerda, conviver no ambiente universitário, acadêmico e se declarar como cristã? Como é que concilia essas coisas, faz as pessoas entenderem, não te acharem maluca, esquizofrênica, cheia de personalidades Tipo, é diferentes? meio que acontece nos dois ambientes, né? Tipo, quando eu falo para as pessoas da igreja que eu sou de esquerda, por exemplo, todo mundo fica apavorado. E o mesmo acontece na universidade. Tipo, quando eu falo, mas eu sou evangélica, das pessoas, como assim? É sério que tu acredita em Deus? Eu sim. Ah, sério que tu acredita nesses negocinhos de céu e inferno? Eu digo, sim, gente, eu acredito. E as pessoas ficam apavoradas, elas, tipo, não acreditam que é possível conciliar as duas coisas, assim. E além disso, É. né, além de, tipo, me declarar como uma militante de esquerda, eu me declaro ainda como feminista. Então é mais uma outra coisa, né? Porque as pessoas acham que cristão é, tipo, tudo, principalmente mulheres, é tudo Aham. submissa e tal. E não, enfim, não pode dar opinião, não pode fazer nada, só recebe ordens do marido. Olha, é bem desafiador, assim. Não sei se isso é bom ou se é ruim, porque às vezes, dependendo das pessoas que estão comigo e fazem essa pergunta, eu fico pensando, ai, olha que legal, porque eles viram que é possível ser cristão, conviver nesses espaços e eu não preciso, tipo, me distanciar das coisas do mundo, sabe? É possível Uhum. conviver, enfim, eu não sou uma alienada e não estou isolada em algum lugar, entende? Mas às vezes eu também fico Uhum. pensando, será que eu não passei uma mensagem legal assim para eles e eles não acreditam que eu sou cristã e tal? É meio complicado. Não sei como funciona para ti essa questão de testemunho, mas eu fico pensando às vezes que eu não me sinto tipo pressionada a dar um bom testemunho para as pessoas. Eu sou muito tipo eu mesma assim, então as pessoas Aham. sabem as coisas que eu faço e as coisas que eu não faço.
mas quando alguém me fala, tipo, eu só tu poderia ter feito isso porque tu é cristã e tal, porque eu não esperava menos de ti, ou tipo, tu fez isso daí porque tu é muito amorosa e tal. Daí me dá uma pressãozinha, daí eu penso, será que eu fiz certo ou será que eu fiz errado? Porque eu me preocupo às vezes Aham. com isso, assim, tipo, o que que eles vão pensar, porque carregar isso num ambiente que é totalmente ateu, né, é bem complicado. Não sei Uhum. como é que funciona contigo e no teu ambiente Pois é, acadêmico. eu tô há 8 anos, né, na faculdade já. E acho que vou fechar 8 anos, estou há 7, na verdade. E eu, no início, era assim, né? Quando eu comecei a faculdade, eu pensei, cara, tem que ser o exemplo de cristão, as pessoas têm que olhar para mim e tal, etc e tal, e ver a diferença. E eu tentava muito, no início, através do que eu faço, do que eu demonstro, representar a Cristo, sabe? Tipo assim, eu tenho que usar uma camisa assim, escrita Jesus. Daí chegar na sala de aula, assim, chegar um pouquinho atrasado, para estar todo mundo sentadinho. Daí eu entro na sala de aula, abre a porta, Jesus é 10, tá ligado? Jesus Freak, daí uma cruz, assim, marcando território, sabe? E tentar me puxar, tipo, não, tem que ser o melhor da classe, tem que ter as notas mais altas para se destacar e ser olhado assim como, o que que é a diferença dele? Ah, não, é Jesus na minha vida, sabe? Só que eu comecei a perceber que as pessoas não estavam dando tanta bola para isso e que isso acabava criando um distanciamento das pessoas, porque eu tentava ser uma coisa diferente do que elas eram normalmente. Uhum. Só que eu não era tão diferente delas normalmente. Na verdade, minha vida e a delas tinha mais coisas semelhantes do que diferenças. A minha fé era um diferencial, né? Minha esperança de redenção era uma coisa diferente da crença delas, era, mas os problemas eram iguais, né? As expectativas da faculdade eram iguais, a faixa etária era muito parecida, as responsabilidades que a gente tinha de trabalho, de família era muito parecida. E eu comecei a mudar essa percepção também. Daí eu acho que eu fiquei um pouco mais parecido contigo. Eu fiquei, cara, acho que em vez de tentar fazer algo em especial, assim, que vai acaba afastando as pessoas, eu acho que se eu me relacionar com elas como uma outra pessoa, né, acho que fica algo mais pessoal e fica até mais fácil de comunicar a mensagem do evangelho. Quando elas te enxergam como uma outra pessoa, como elas, só que com uma coisa de diferente, né, que muda as outras coisas e não com todas as coisas diferentes. Não sei se tu entendeu. Não, sim, eu entendi e acho que essa questão, assim, de, tipo, de ser como elas e também, né, de meio que ter empatia, assim, com as pessoas, né, para que elas percebam, eu acho legal, assim, quando, enfim, é que, infelizmente, hoje a mídia passa uma imagem de evangélicos muito ruim, né, e aí as pessoas, querendo ou não, criam, né, um estereótipo da gente. Então, quando elas nos conhecem e conversam com a gente fala coisas normais, enfim, ou sei lá, convida para ir num bar e tu vai lá e bebe uma garrafa de cerveja, ou te pergunta alguma coisa e tu responde, as pessoas acham que, não sei se isso acontece no teu ambiente assim, mas no meu, a impressão que eu tenho assim é que tipo a gente é muito brega, sabe? Ai, muito Uhum. ultrapassado, muito, ai, não me vem a palavra agora, mas tipo que não faz tais coisas. Ai, eu não consigo me relacionar com vocês porque vocês não têm a mesma visão que eu. Ai, eu não posso não posso me aproximar de vocês porque vocês estão tudo com demônio, então eu não quero me envolver. Tipo, a gente acha que isso não acontece, mas infelizmente acontece. Assim, tem pessoas que conversam comigo e falam: eu não conversava contigo e tal porque eu tinha medo dos julgamentos que tu ia fazer, ou tinha medo de, sei lá, pensar que eu sou uma pessoa do mal, que eu vou pro inferno e que, não me acho digna de conversar contigo porque eu sei que tu tem uma visão mais clara sobre algumas coisas e tal. Isso que tu falou é muito interessante porque a gente tem que cuidar isso, né? Porque aí às vezes ao invés de a gente se aproximar das pessoas, a gente acaba criando um afastamento, não é isso que a gente quer, né? E também eu acho, não sei se isso acontece contigo, mas as pessoas também acham que evangélicos, tipo, gritam e ficam o tempo inteiro com uma Bíblia embaixo do braço pregando o evangelho, né? E aí quando elas Sim. te veem escutando uma música ou vêm fazendo uma outra coisa, elas ficam pensando, tipo, ué, mas tu não fica o tempo inteiro fazendo tal coisa? Ou... Eu não sei se as pessoas acham que a gente é meio anormal, assim, mas eu senti dificuldade, assim, mas agora, tanto no meu ambiente de trabalho quanto na Unicinos, assim, tipo, é bem tranquilo, Uhum. assim, pra mim, eu consigo lidar bem com isso, assim.
Eu acho que as pessoas já têm um estereótipo de evangélico meio pronto, assim, né? Que foi vendido já também, acho, algumas décadas passadas. A mídia também promociona bastante isso. Sim, É sim. engraçado porque a gente chega no ambiente, daí tu pensa, bah, será que eu falo que eu sou evangélico? Não, acho que eu vou falar que eu sou cristão. Porque, tá, cristão é diferente de evangélico, né? Tá, evangélico tem um pacote, se eu falar que sou cristão é um pouco diferente esse pacote. Daí, né? Daí às vezes as pessoas perguntam, até o quê? Ah, eu sou cristão. Se ela pergunta mais, é protestante, é Aham. evangélico. Tu tem que desconstruir para construir uma coisa, né? Porque tu já chega no ambiente com todo esse estereótipo pronto, né? E às vezes, em vez de falar assim, ah, eu sou evangélico, às vezes tu fala assim, eu sou evangélico, mas não é esse tipo de evangelho que tu tá pensando. Aham, já sai em Não, mas não defesa. é esse tipo de evangelho. Já chega se explicando assim, né? Eu não sei como é É que tu bem faz para engraçado. falar de Jesus para as pessoas, né? Mas comigo é meio engraçado, assim, porque às vezes eu espero que as pessoas deem oportunidade, mas na maioria das vezes acontece alguma coisa assim no meu ambiente de trabalho, e daí eu largo uma para ver se todo mundo fica meio impressionado, assim. E aí, Aham. uma coisa engraçada, que esses dias um colega meu estava conversando comigo, e daí ele perguntou para mim se eu achava que ele ia ser salvo ou não. E aí, sim, é aqueles momentos que, tipo, tu tem 5 segundos para pensar o que tu vai responder, porque ou tu pode, tipo, te queimar, ou tu pode salvar a vida da pessoa, né? Aí ele me Uhum. perguntou isso, daí eu pensei assim, ai meu Deus, o que que eu vou responder? O que que eu vou responder? O que que eu vou responder? E, tipo, falando com Deus mesmo, tipo assim, Deus, por favor, me ajuda, porque eu preciso ter uma resposta muito legal para ele. E daí, na hora, eu falei, olha, agora, tipo, com a tua vida, assim, eu acho que tu não vai ser salvo. Porque tu não acredita em Deus, tu não acredita que ele é Salvador, né? Então, tipo, tu não vai ser salvo. E daí, eu achei muito engraçado, porque ele me respondeu, ai, é só por causa disso, tipo, só porque eu não aceitei ele como Salvador. Daí eu, sim. Uhum. Daí ele, ah, não, eu achei que tu ia falar porque, tipo, eu frequento festas gays, ou porque eu bebo, ou porque eu uso droga, ou porque eu tenho vários pecados e tal. Daí eu fiquei pensando, Aham. não, pecado eu também tem. E aí consegui, tipo, ter um diálogo com ele, assim. Mas é o que eu te falei, Aham. quando ele me perguntou isso, eu fiquei pensando, Deus, eu preciso responder uma coisa muito legal, assim, e, tipo, para poder impressionar ele. Eu não sei se quando tu vai falar para Jesus ou quando as pessoas te perguntam também sobre Jesus, se é mais ou menos esse sentido, assim, se não fica pensando, eu vou cuidar o Sim. que eu vou falar, porque eles não estão preparados, né? Às vezes eles não querem, ou às vezes estão debochando mesmo, né? E querem te tirar para louco, ou às vezes Uhum. realmente eles querem ver se tu acalma eles, se tem uma boa resposta. Não sei como é que funciona contigo. Verdade. O legal da universidade, que eu acho, é que é um ambiente muito plural. Então, as pessoas pensam em muitas coisas diferentes e tem muitas ideias, questões, posicionamentos políticos, ideológicos, até relacionados à espiritualidade. Então, tu vai ter lá um que é budista, outro é agnóstico, outro é espírita. Então, tem momentos de diálogo que eles vão colocar em questão, já foi colocado, tipo assim, tá, e como é que vocês acham que por que vocês acham que isso aconteceu? Eles, e isso acontece na minha ideia, na minha doutrina, por causa disso, disso, disso. Tá, e tu, fulano, tá, mas e tu, William? Por que acontecem essas coisas assim? Daí, quando, nesses diálogos que tem, são oportunidades claras que eu tenho assim, de, não, é o seguinte, pessoal, o pecado entrou no mundo com Adão, né, o primeiro homem que se afastou de Deus, e por isso a gente tem consequências, tal, 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 tal. E é através desses diálogos, de pluralidades que a gente tem de ideias, nesse campo da ideia que eu acho oportunidades para me posicionar, né? E me posiciono tanto apresentando a minha ideia, quando um pouco rebatendo a deles, né? A oportunidade também de desconstruir um pouco aqui Uhum, e construir a minha. Então é muito também de uma comunicação gradual. Não é algo assim que eu vou chegar e falar, a mensagem do evangelho é a seguinte, é isso, e isso aí, ok? Como tu convive com as pessoas no ambiente, né? Tu cria um vínculo com as pessoas, tu cria relações com as pessoas, tu vai comunicando mensagem durante o relacionamento. A pessoa está com um problema, uma questão familiar, e ela questiona a vida. Daí tu apresenta o pecado. Não, o pecado fez isso. Tu vê isso que tu tanto luta na sustentabilidade social, nessa desigualdade que tu tanto me comenta, que te, que te incomoda. Então, Deus se importa com isso, né? E é por isso que Jesus veio ao mundo. Daí, numa outra conversa, tu apresenta Jesus, uhum. né? Daí,
vai responder dúvidas. Mas isso aqui, como é que é? Vai responder. Então, a minha comunicação se baseia hoje muito mais na relação com as pessoas. Do que antigamente eu tentava ser alguém para elas olharem, chamar atenção e elas perguntarem: o que é diferencial na tua vida? Me mostre. É Jesus? Obrigado, Jesus, também quero. Uhum. Eu ando com as pessoas e no andar junto com as pessoas eu vou mostrando a elas e conduzindo elas, né? É Eu interessante acho. isso. Isso é tipo. Eu acho que é isso mesmo, assim, né? Essa questão de Jesus, assim, né? De mostrar para elas que esse é o diferencial e tal. Eu acho que isso eu aprendi ao longo do tempo, assim, né? Tanto depois que eu comecei a estudar mais a Bíblia, me comprometer mais com as coisas, e também ao longo dos anos eu fui amadurecendo, assim, a partir da convivência com essas pessoas, eu fui amadurecendo algumas coisas. E isso é o que eu sempre tento deixar claro, assim, para eles. Como eu carrego muito, né, essas minhas identidades, que é o que tu começou falando, tipo, eu sou militante esquerda, sou feminista, enfim, eu carrego muitas bandeiras, né, junto comigo, né, de Uhum. justiça social, de educação popular, enfim, eu sou muito militante de várias coisas. Mas eu sempre tento deixar claro para as pessoas que existe uma bandeira que está acima de todas, né, que é o evangelho. Uhum. Então, tipo, é claro que eu sigo algumas coisas e milito por algumas coisas, mas elas não podem ferir as coisas que eu acredito que são bíblicas, entende? Então, acho que também Uhum. ao longo do tempo, assim, eu fui amadurecendo nesse sentido e hoje, para as pessoas que convivem comigo todo esse tempo, já é mais fácil para eles, assim. Tipo, a Diandra acredita em tais coisas, sim, ela luta e milita por tais coisas, sim, mas ela tem uma bandeira que é maior, que é o evangelho. Então, se tocar nessa bandeira, não vai dar certo. Então a gente precisa respeitar essa bandeira dela Uhum. de cima e aí todas as outras coisas vêm por baixo, entende? Claro que eu vou articulando algumas coisas, né? E, enfim, a partir do evangelho também eu vou tentando melhorar algumas coisas, mas o meu foco sempre é evangelho, né? Tipo, então não tem como, sabe, essas coisas ficarem acima. Eu acho que esse é um dos maiores desafios, assim, né? A gente que está nesses espaços, conciliar, né, os conhecimentos que a gente vai adquirindo, enfim, a convivência com as outras pessoas, conciliar com as coisas que a gente tem e não deixar, né, que algumas coisas se percam ao longo do caminho. Eu me sinto às vezes assim, Uhum. né, preocupada com isso, assim, mas então, o que Deus fala sobre tal coisa, né? É muito lindo esse discurso aqui, é muito legal, enfim, eu acredito muito nele, mas enfim, o que Jesus falava sobre isso? Era isso mesmo que ele esperava das pessoas? Era isso mesmo que ele queria? Né? Porque é o que tu falou, tipo, existem diversas coisas que acontecem nesse mundo e a gente tenta, a partir de algumas coisas, tentar consertar, por isso que a gente estuda, né, para poder consertar algumas coisas, mas não adianta, né? Só quem vai conseguir consertar todas as coisas é Jesus. Então, isso precisa ficar claro para as pessoas também, né? Que a gente acredita nisso, que está acima de Uhum. todas as coisas. Então é isso, gente. Esse foi o primeiro vídeo dos nossos dilemas. E a gente quer que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho que deve estar em algum lugar aqui, porque eu não sei que lado que eu tô aqui. Continue nos acompanhando. Provavelmente a gente vai ter um segundo vídeo. Então, continue aí seguindo as nossas redes sociais, curtindo, comentando. Comentem aqui embaixo também se tem algum dilema que vocês passaram que não foi citado aqui. E também podem dar sugestões para os próximos vídeos. Beijo!